Queridos, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo de número 20. Eu quero que você que está em casa, você que pode estar acompanhando essa leitura, você pode estar fazendo isso, juntamente conosco aqui, mas você pode fazer isso na sua casa. Você pode estar, acompanhando esta leitura. Guarda este capítulo 20, o capítulo 20 de 2 Crônicas, versículo do número 1 ao 24. Eu não vou ler todo ele, porque é um texto bem extenso, mas é em cima desta passagem bíblica que nós queremos compartilhar desta palavra com cada um dos irmãos. Eu espero em Deus que esta palavra te abençoe e te abençoe muitíssimo. Diz a palavra do Senhor no versículo 1 do capítulo 20 de 2 Crônicas. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Azazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Versículo 10. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitisse que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Verso 13. Todos os homens de Judá, com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jeaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel, e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Versículo de número 16 diz assim: amanhã desçam contra eles, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Verso 17: vocês não precisarão lutar nesta batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Que palavra tremenda, que palavra poderosa. Queridos, fecha teus olhos, coloca a mão, sobre o seu coração. Se você quiser pôr a sua mão sobre a sua cabeça, peça: Senhor, abre o meu entendimento, ministra a minha vida, Senhor. Pai, nós oramos para que esta palavra nos encharque, ela nos inunde, Senhor, ela faça transbordar em nós o teu espírito, a tua vida. Senhor, nós queremos quebrar fortalezas nesta noite. Nós queremos decretar no mundo espiritual, Senhor, a falência de toda ação do medo, Senhor. O medo que paralisa, o medo que nos faz esconder, o medo que nos faz, Senhor, estarmos afastados de Ti. Nós queremos, meu Deus, que nesta noite, nesta palavra, Senhor, a palavra profética seja liberada sobre a igreja, sobre a cidade, sobre a nação brasileira e sobre as nações do mundo, Senhor. Nós queremos para que o teu poder alcance esta geração. Basta ter um povo de fé que creia e que libere algo novo. E eu assim declaro, Senhor, que esta palavra virá como um divisor de águas, virá, Senhor, com força, poder
e autoridade sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Queridos, eu estava esta semana, tirei uns dias para descansar, e essa palavra de Josafá veio tão forte ao meu coração, porque quando Josafá recebe esta palavra, quando ele recebe esta notícia, não foi uma notícia boa, não foi uma notícia que ele tinha domínio e poder sobre ela. Pelo contrário, no exato momento em que ele recebe a informação que ele estava sitiado, cercado por um grande ajuntamento de homens, de exércitos, ele reconheceu que diante de tamanha dimensão de guerra, ele não tinha a mínima condição. E a Bíblia diz que nesse momento que Josafá se depara com algo que ele não tinha a solução, que ele não tinha o poder para vencer, que ele não tinha a estratégia para vencer, a Bíblia fala que Josafá se pôs a buscar ao Senhor. E o meu coração começou a queimar, porque quando eu olho para a posição deste rei, eu vejo um homem, sabe, revelando a sua fragilidade, a sua pequenez, a sua maneira tão insignificante diante de um problema tão grande. E ele não simplesmente se escondeu atrás de um título, sabe, de uma coroa, de um trono, de um reino, mas ele simplesmente admitiu que ele era incapaz de vencer os seus oponentes. Sabe, uma das coisas que eu quero que você desejar ao seu coração, nós estamos diante de algo que nós não vemos. Eu estava dizendo esses dias que a nossa grande batalha, sabe, o nosso grande inimigo hoje, queridos, ele é invisível, ele é silencioso e ele é extremamente mortal. Sabe, hoje não há mais rico e pobre, já não existe mais recurso, já não existe mais plano de saúde, hoje já não existe mais lugar seguro, hoje já não são mais os idosos, hoje já não são mais aqueles que já carregam algumas enfermidades ao longo dos anos. Hoje crianças, jovens, pessoas saudáveis estão sendo brutalmente visitadas, estão sendo açoitadas, muitos estão perdendo a sua vida. Sabe, a igreja hoje, a igreja lida com um dos seus maiores inimigos. Esta é uma guerra em que um tiro somente, nenhum tiro sequer foi disparado, está dizimando famílias, está dizimando vidas. Sabe, a economia da nossa nação está abalada, os governantes, as prefeituras, sabe, nós estamos vendo um descontrole, nós estamos vendo tentativas que simplesmente são frustradas quando elas se deparam com a violência, com a força com que nós hoje estamos enfrentando esse adversário. Nós não sabemos quem senta ao nosso lado, nós não sabemos quem chega próximo de nós. Estamos olhando diante de algo, estamos vivendo diante de algo tão grande, tão maior do que nós, sabe, tão mais numeroso do que nós. E eu pensava exatamente porque quando eu abria, sabe, as redes sociais, o que eu mais estava vendo ali era um luto, bandeiras de luto, pessoas perdendo seus pais, seus avós, seus filhos. Recentemente um amigo, um apóstolo, um amigo nosso, ontem perdeu sua filha de 40 anos de idade. 40 anos de idade. Sabe, e ele dizia, no seu testemunho, ele dizia: eu me mantenho em pé, eu me mantenho firme. E mais uma vez esta palavra de Josafá me queima o coração, porque este homem, ele estava sim amedrontado, ele estava, sabe, numa condição muito insegura, mas a Bíblia diz que ele, mesmo surpreendido com seu adversário, ele se pôs a buscar ao Senhor. E é sobre isso que eu quero que você realmente caminhe comigo nesta palavra. O Senhor é a solução, o Senhor é a resposta, o Senhor é a verdade, o Senhor não somente é o caminho, mas é a vida. E quando nós olhamos para aquilo que nós estamos enfrentando, nós precisamos entender, queridos, que segurança somente encontramos em Deus. A nossa segurança não está limitada simplesmente ao poder aquisitivo, à condição que temos, mas hoje tudo isso faliu diante do que nós estamos enfrentando. Mas servimos a um Deus que ouviu a oração de Josafá. Servimos a um Deus que estava com o nome quando este o reconheceu. A Bíblia diz que ele temeu ao Senhor. O temor ao Senhor,
sabe, nos aproxima de Deus, não nos afasta de Deus. Tem muita gente que está com medo, e sabe o que o medo faz? O medo faz com que a gente se esconda, se encolha, mas o temor nos aproxima da face do Senhor. Quando você vê um homem chamado Moisés lá no monte, ele queria ver a glória de Deus. Ele sabia que Deus estava naquele lugar, ele não teve medo, ele temeu sim pela sua vida, porque ele sabia do poder, da grandeza e da soberania do Senhor. E então, quando ele conseguiu olhar, ele viu só a passagem de Deus, porque ele sabia que se olhasse diretamente ao Senhor, ele seria consumido. Sabe, queridos, quando Adão e Eva consumaram o pecado, a Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. Sabe, e a palavra fala que por se esconderem houve uma revelação no coração de Adão. Por que ele estava escondido? Porque ele teve medo. O medo paralisa as pessoas. O medo não aproxima ninguém de Deus. O medo nos faz fugir da presença do Senhor. Jonas teve medo e ele foge do propósito. Mas quando há temor no nosso coração, Josafá teve temor e ele pôs-se a buscar a Deus. Sabe, nesta noite nós queremos quebrar todo espírito de medo, todo espírito que tenta nos paralisar, todo espírito que faz com que a gente possa estar em qualquer lugar, menos na presença de Deus. Já notaram que as pessoas não estão tendo medo de trabalhar? Muitos não estão tendo medo de estar indo em determinados lugares, que a contaminação é tão grande quanto. Mas quando se trata de estar na presença de Deus, se reunir em torno da palavra de vida, estão com medo. Medo de se contaminarem. Medo. E deixa eu te falar, esse medo não está nos ajudando, esse medo está nos desviando do propósito. Esse medo está nos levando a nos escondermos do chamado e do propósito de Deus. E isso precisa ser quebrado. Nós precisamos temer a presença do Senhor. A palavra fala que, sabe, Josafá, ele começa a orar e ele vai proclamando num processo de jejum. E ele conduz o povo à presença de Deus. Alguém com medo não conduz ninguém, mas alguém que teme ao Senhor se levanta. Sabe que eu quero que nesta noite nós possamos erguer dentro de nós, nós possamos nos pôr em pé e crer que o Deus a quem nós servimos, Ele não perdeu essa batalha. Deus não perdeu essa batalha. É verdade que estamos chorando a morte de muitos, mas o Senhor está no controle de todas estas coisas. Sabe, quando nós vemos um caos como esse, sabe, Josafá, ele faz menção, ele fala: o Senhor é o Deus dos céus. Ele começa a lembrar ao Senhor de tudo aquilo que não somente ele, mas os demais que já haviam passados, haviam feito para glorificar o nome do Senhor. E ele diz uma coisa interessante, gente. Ele fala: o Senhor nos fez desviar dos nossos adversários, porque se nós tivéssemos passado por lá, eles estariam todos mortos. Mas o Senhor não permitiu que a gente passasse por lá, e aquele que nós poupamos agora estão vindo para nos destruir. Olha que interessante isso, queridos. Eu penso que existem coisas na vida da gente, isso é tema para uma outra pregação, mas existem coisas na vida da gente, existem inimigos na vida da gente que nós não temos que poupar, nós temos que destruí-los. E se o medo hoje é um adversário contra nós, ele precisa ser vencido. Sabe, se aquilo que nós estamos vivendo hoje, aquilo que nós estamos sentindo hoje está nos afastando de Deus, isso precisa ser vencido. Porque no meio do medo, a mentira se instala. O eco da mentira se proclama. Josafá, há um grande exército aí, mas a Bíblia diz que no versículo 14, um levita, tomado pelo Espírito de Deus, profetiza. Sabe, irmãos, quando a voz profética se levanta, a Bíblia diz que Jaziel, cujo nome significa Deus vigia sobre mim. Deus é aquele que vigia sobre mim. Este que estava ali, este levita, como nós lemos no texto, ele libera uma palavra, e esta palavra é a verdadeira profecia. Sabe, a verdadeira profecia, ela vem carregada de uma verdade soberana. Esta luta que nós estamos enfrentando já não é mais nossa, já é agora de Deus. E ele estava dizendo: escutem todos os que vivem em Judá e Jerusalém, e rei Josafá, assim diz o Senhor a vocês: não tenham medo.
A primeira coisa que a profecia, a palavra profética, ela dizima é o medo. E eu profetizo sobre a tua vida nesta noite que todo medo está sendo destronado da tua mente, do teu coração, da tua casa, da tua saúde. A voz profética precisa se levantar, a igreja precisa se levantar e profetizar. Sabe, dizer como este homem, este levita: assim diz o Senhor a vocês, não tenham medo e nem fiquem desanimados. Nós não podemos estar amedrontados, desanimados, sabe, por causa desse grande problema, deste grande exército. E ele então fala uma palavra que muda toda a ótica daquele povo. Diz: pois a batalha não é mais de vocês, esta batalha agora, ela é de Deus. Sabe o que acontece? O Deus onisciente, onipresente, onipotente se revela nesta palavra profética. Deus começa a dizer aonde está. Deus estava revelando aonde estavam os inimigos, como encontrá-los, o que eles estavam fazendo. Havia vitória sem, sabe, haveria vitória sem sequer uma luta corporal. Deus estava dizendo: esta luta já está vencida, eu pelejo por vocês. O Senhor estava dizendo: eu sou com vocês. Sabe que eu quero que chegue na sua vida, na sua casa nesta noite, esta palavra dizendo: eu tenho um Deus que peleja por mim, eu tenho um Deus que luta as minhas guerras, eu tenho um Deus que não me abandona, eu creio que este Deus é por mim. Sabe, todo medo, a palavra profética, ela quebra. Nós temos que ser profetas sobre nós. Querido, o que tem paralisado você? Profetiza sobre isso. Profetize sobre a tua vida. Sabe, profetize sobre a tua família. Profetiza, pega a Bíblia e diz assim: nenhuma praga se achegará à minha tenda. Profetiza, declara isso, determina isso, porque eu tenho certeza absoluta que o inimigo não pode e ele não vai prosperar num ambiente de fé. Ele não vai prosperar num ambiente onde a palavra profética, ela flui e ela prospera. A Bíblia diz algo muito tremendo, queridos. Sabe, Josafá não levou armas carnais, somente armas espirituais. Hein, Jonathan? Quantas pessoas estão querendo lutar hoje, agora? Quantas pessoas estão, sabe, tentando se segurar como podem? E nós precisamos entender: esta guerra não se vence com armas carnais. Esta guerra se vence com armas espirituais. E se tem uma coisa que o Senhor está fazendo, o Senhor está equipando a sua noiva. O Senhor está potencializando a sua noiva. Aleluias! Você pode glorificar ao Senhor por isso. Você pode exaltar ao Senhor por isso. Josafá exortou o povo a crer em Deus. Sabe, queridos, quando a voz profética é liberada sobre a nossa vida, ou quando nós somos esta voz profética sobre o caos que estamos vivendo, sabe o que acontece? Não só nós nos pomos em pé, mas nós vemos Josafá exortando o povo. Sabe, creiam em Deus. Creiam em Deus. Você vai encontrar Josafá se pondo em pé e dizendo: olha, crede em Deus e estareis seguros. Crede em seus profetas e prosperareis. Sabe, quando ele está dizendo: olha, se vocês crerem em Deus, vocês vão estar guardados, protegidos, porque o Senhor tem uma aliança conosco. Crede na voz profética e vocês prosperarão. Ele estava dizendo de uma prosperidade sobre o adversário que estava ali, que era numeroso. Eles estavam dizendo, Josafá estava dizendo: não se preocupa com o número desse exército, não se preocupa com o tamanho dessa guerra. O Senhor vai fazer você prosperar. Crede nos seus profetas e prosperareis. E isso é tremendo, queridos, porque o poder da verdadeira profecia foi liberada com tanta graça, tanto poder. E Josafá, ele não pensou duas vezes, ele colocou à frente do exército os levitas adorando ao nome do Senhor. Sabe o que é isso? É a certeza, queridos, que ninguém ia morrer naquela guerra. Era a certeza que o Senhor estaria ali à frente daquela batalha. Sabe, tremendo isso. Mal eles começaram a adorar, mal eles começaram a glorificar ao Senhor, e o Senhor já se manifestou a favor do povo. Sabe o que está faltando para muitos de nós? Está faltando exatamente esse entendimento. Essa luta não é nossa.
essa luta é de Deus. Sabe, não importa o teu título, a tua posição, não importa o quanto você saiba da Bíblia, não importa o quanto você já teve experiência com Deus, não importa o teu nível de autoridade. Sabe o que eu quero te dizer? Nós precisamos reconhecer a nossa limitação e nós temos que reivindicar a graça e a misericórdia de Deus na nossa vida. Sabe, Josafá, ele simplesmente leva o povo a um tipo de, renúncia às suas limitações e comece a reconhecer através da oração e jejum quem era o Deus que ele servia. E é maravilhoso quando você olha para o coração de um homem que não somente ele se posiciona, mas ele, como autoridade sobre o reino, ele posicionou todo o reino. Olhe para mim, você que é líder, você que é, sacerdote na sua casa, você que é autoridade sobre os teus filhos, você que é autoridade sobre a tua esposa, sobre o teu lar, você que é uma autoridade sobre a sua empresa. Sabe, quando Deus te coloca por cabeça, Ele não está dizendo que você tem que agir como alguém que é cauda. Ele não está dizendo que você tem que agir como alguém que não tem autoridade, porque isso é para quem está com medo. Josafá não só reconheceu que era Deus que poderia livrá-lo, mas também como levou o povo todo a reconhecer quem era Deus. Todos jejuaram, criança de colo, criança de peito, todos jejuaram, porque ele levou aquelas pessoas a viverem a mesma fé e a mesma convicção que ele estava vivendo. Deixa eu te falar algo muito importante. Nós precisamos nos pôr em pé. Nós precisamos verdadeiramente declarar sobre a nossa casa. Querido, as pessoas estão muito dispersas num dia como esse, em tempos como esse. Nós precisamos olhar e nós precisamos chamar a autoridade. Eu reconheço que Deus é Senhor e que Ele tem o poder de vencer esta guerra por mim. Mas eu preciso levar à minha casa esse mesmo espírito. Eu preciso levar à igreja que eu pastorei esse mesmo espírito. Eu preciso levar as pessoas a essa mesma visão, essa mesma compreensão. Sabe por quê, queridos? Porque Josafá não só teve esse posicionamento, mas ele colocou todos à sua volta a buscarem a presença de Deus. Se a Bíblia é verdadeira, e eu creio que ela está falando toda a verdade, ela está dizendo uma coisa: se eu sirvo ao Senhor, eu tenho que ser profeta e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Sabe, existem alguns posicionamentos em Josafá que eu quero pontuar nessa noite. Nós estamos caminhando para o fim desta palavra. Alguns posicionamentos que Josafá teve para alcançar uma grande vitória. E sabe qual é a maior vitória de um homem como ele? Não é ele simplesmente vencer, mas vencer com o seu reino, vencer com todos que estavam debaixo da sua autoridade. Deus quer dar vitória para você, mas Deus quer dar vitória para o seu lar. Deus quer dar vitória para a sua família. Deus quer dar vitória para aqueles que estão debaixo desta palavra, em nome de Jesus. Josafá teve atitude, mas não teve qualquer atitude, Michael. Josafá teve a atitude certa. Ele faz uma coisa muito importante. Ele teve uma atitude mais que correta. Ele buscou ao Senhor. Sabe o que as pessoas estão vivendo hoje? Estão vivendo exatamente algo que precisa ser quebrado. Não é o que eu conheço, é o que eu preciso conhecer. As pessoas estão buscando a Deus por aquilo que conhecem, mas precisam buscar a conhecer algo novo da parte de Deus. O que nós conhecemos é o suficiente para nos aproximar de Deus, mas agora nós precisamos conhecer o que Deus quer para nós hoje. O que Deus quer fazer através desse momento, dessa luta, desses inimigos na minha vida. O que Deus espera que essa mudança ocorra. Qual é a mudança que Deus quer na minha vida? Sabe, o texto fala que ele teve uma atitude correta. Ele buscou o Senhor, ele enfrentou de maneira exemplar, conduzindo o povo a ter uma melhor saída no meio de um caos. Sabe o que eu acredito? Ter atitude, qualquer pessoa pode ter, mas ter a atitude correta. Sabe o que estão fazendo? Estão se escondendo. É uma atitude. Eu estou tomando uma atitude, eu estou tendo uma atitude. Essa minha atitude me aproxima do que Deus está fazendo hoje
Porque hoje é algo incrível. Me perguntaram sobre Atos dos Apóstolos. Pastor, Atos dos Apóstolos está sendo escrito? Eu disse sim, está sendo escrito por nós. Atos dos Apóstolos não acabou. Está sendo contada a história da igreja. E a igreja do Senhor Jesus está passando neste tempo, neste século, pela pandemia que por séculos nós não sabíamos que era isso. As pragas que se vê em outras nações que nunca assolaram o país, agora está aqui. A igreja brasileira precisa saber como lidar com isso. A igreja brasileira não pode recuar. Nós precisamos ter uma atitude correta. Nós estamos escrevendo Atos dos Apóstolos. E sabe o que a Bíblia diz? O que vai estar registrado pela igreja brasileira? Qual é a nossa atitude? Josafá, ele colocou-se a buscar ao Senhor, mas ele fez isso também de uma forma tão intensa, tão poderosa, que essa mudança, esse problema, não só levou ele a uma dependência de Deus, mas ele levou toda uma nação a entender a grandeza e o poder do Senhor. Olha o que ele faz, queridos. Ele reuniu o povo. A atitude correta não dispersa, ela reúne, ela une. Guarda isso no teu coração. Quando você está tendo atitudes em Deus, essa atitude não dispersa, ela não vai esparramar, ela vai reunir, ela vai unificar. É o que você vai encontrar em Atos dos Apóstolos. A igreja, quando começou a orar diante da perseguição, a Bíblia diz que unanimemente eles oravam. Era uma voz clamando. Eram muitas pessoas, mas era uma oração. Eram muitas cabeças, mas era um propósito. E sabe o que acontece? Quando esta oração sai da terra e chega no céu, o Senhor envia os seus anjos para entrar lá naquelas prisões, quebrar as correntes, abrir as portas dos cárceres. E de repente, por aqueles que eles estavam orando, Pedro sai e bate a porta e chega ao lugar aonde a igreja orava. Por quê? Porque uma igreja, quando ela está vivendo, sabe, tendo as atitudes corretas, ela começa a quebrar todas as barreiras. Ela vai desfazendo todos os obstáculos. E algo tremendo, queridos, que Josafá ele vive, ele reúne o povo. Ele consegue levar as pessoas ao mesmo propósito. Já pensou? A Bíblia diz que o povo estava tudo em pé, cara, diante daquela assembleia. Eles estavam simplesmente atentos a tudo que estava sendo feito. Buscou o Senhor com jejum. Não era eu somente jejuar, mas todo o reino jejuando. Você já notou que no meio desse caos as pessoas querem ser guardadas, mas você fala, vamos fazer um jejum em casa, vamos reunir todo mundo em casa para jejuar. Mas aí não. Nós vamos fazer um culto doméstico, nós vamos ler a Bíblia. Hoje você ora, você leva a palavra, você ministra, e sempre tem alguém no meio disso que entende que essa é uma ação que não é muito legal. Mas quando você vive uma atitude em Deus, você vai viver o que Josafá está vivendo. Sabe, ele colocou, não importa se é criança de colo, se mama no peito, se é idoso, se não é, se está no campo, se é um animal, se é um quadrúpede, não importa se é racional ou irracional. Nós todos vamos buscar a face do Senhor. Nós todos vamos clamar a misericórdia do Senhor. E sabe, todo o povo orando e jejuando. Toma-lhe, capeta! Porque quando nós temos a atitude correta, Satanás não pode prevalecer. É por isso que eu creio numa bênção que vem sobre a nossa cidade, uma bênção que vem sobre a nossa igreja, uma bênção que vem sobre as famílias. Aqueles que creem no poder de Deus e se unirem, o inimigo será vencido e destronado. Hoje nós temos que profetizar unidade sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade. Ele reuniu outras pessoas para orar. Ele reuniu outras pessoas para orar. Eu vou orar contigo, Gabriel, você vai orar comigo? Aí o Gabriel fala, mas nós não vamos orar sozinho não. A Esther vai orar conosco. A Esther fala assim, mas se eu orar, o Jackson vai orar. Mas se o Jackson está orando, não, se eu orar também, eu vou colocar o Michael comigo. E aí começa um a mover o outro. Sabe por quê? Porque nós entendemos, nós estamos debaixo do mesmo mover, nós estamos debaixo do mesmo Espírito, nós estamos declarando que o poder do Altíssimo, o poder do nosso Deus já nos garantiu esta vitória. Não vamos usar armas carnais, agora nós temos armas poderosas no Espírito. Aleluias, aleluias. Temos armas poderosas.
Se, sabe, aquele homem lá no Egito, Faraó, imaginasse o que Deus tinha falado para os hebreus: mata um cordeiro para cada família, unge as portas, os umbrais, porque o anjo da morte vai passar, e quando ele chegar, ele vai olhar e vai ver a marca do sangue. Ele vai entender: não posso mexer nessa casa, essa está guardada e protegida. Mas olha que interessante, um cordeiro para cada família. Se assentem e comam tudo. Se for muito grande para vocês, se unam com outra família e façam isso valer. Então, quando a família era pequena, se unia com outra, se tornava maior, e eles celebravam aquele cordeiro, eles comiam de tudo, e o sangue era espargido. Sabe, o poder de reunir outras pessoas em torno daquilo que nós cremos que mudará o mundo: a oração do povo de Deus, a atitude do povo de Deus. Sabe, ele confessou ser incapaz de vencer. Incapaz de vencer. Ele disse isso: Senhor, não temos a menor chance. Sabe, eu vejo para tudo que nós estamos vivendo, eu pergunto: quem aqui de nós temos o domínio, sabe, a garantia que nós vamos vencer o que está aí? Se Deus não guardar, em vão vigia o sentinela. Sabe, eu creio nisso, queridos. Nós precisamos entender que nós, diante de tamanha investida, nós não temos a mínima condição se nós não estivermos em Deus. Nossa casa precisa estar em Deus, nossa igreja precisa estar em Deus, nossa cidade precisa estar em Deus. Ele obedeceu a voz do Espírito. Ele creu e confiou inteiramente na palavra que foi liberada. Sabe, Josafá, ele sabia claramente que o poder daquele momento de oração estaria mudando tudo aquilo. Muitas coisas tremendas aqui. Ele sabia que Deus tinha poder sobre as pessoas em qualquer situação. Josafá teve essa compreensão do antes, do durante, e pela palavra profetizada ele saberia que algo na frente o Senhor estaria fazendo. Para ele, o Senhor tinha sido fiel no passado, presente e futuro. Ele sabia que o Senhor jamais, ele sabia que sem o Senhor ele já não alcançaria a vitória. Sabia que as promessas de Deus jamais falhariam e que era um fundamento para a sua fé. E também sabia que a presença do Senhor resultaria numa grande vitória. Josafá teve uma percepção incrível das coisas que estavam acontecendo. E eu termino aqui, queridos, com a última atitude que nós vemos ele tendo. Josafá se dispôs a louvar e adorar ao Senhor com o cântico da vitória. A gente tem que aprender a adorar o Senhor em momentos como esse. Nós precisamos entender que é agora que a igreja se levanta. É agora que o povo de Deus precisa, antes de vencer a pandemia, já celebrar a vitória de Deus, porque ela já está acontecendo. Lembra da última mensagem que nós pregamos? No Cronos isso é um caos, mas no Kairós de Deus nós estamos celebrando a vitória de Deus sobre a nossa casa. Isso que nós vamos viver, os próximos cultos, nós vamos fazer algo aqui muito especial, queridos. Nós vamos fazer aqui uma caminhada de fé, um ato profético sobre a nossa casa. E você pode envolver outras pessoas se você quiser. Seus familiares, seus parentes de sangue, seus amigos a quem você ama. Sabe, nós vamos fazer algo. Nós vamos aqui estabelecer o mês de Páscoa, né? Estamos num período caminhando para celebrar, a morte e a ressurreição daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Esse cordeiro lá do Velho Testamento é o mesmo cordeiro que foi pendurado no madeiro. O mesmo cordeiro, o mesmo.
Sabe o que nós vamos fazer, igreja? Nós vamos, celebrar aqui um tempo tremendo de adoração, de graça. Mas nós vamos fazer aqui um ato profético, e nós vamos ungir, alguns litros, se for o caso, de suco de uva, simbolizando o sangue. E nós vamos distribuir isso para a igreja, para que portas e janelas sejam ungidas. Pessoas sejam ungidas nesse sentido, para que haja um ato profético dizendo que praga alguma se achegará à nossa tenda. Eu quero nesta noite encerrar esta palavra dizendo: a igreja do Senhor precisa se pôr em pé. Josafá teve esse entendimento porque uma palavra profética foi liberada, e ele acreditou nesta palavra, que a peleja já não era mais dele, mas a peleja era do Senhor. Eu quero que você, no seu espírito, dentro de você, se coloque em pé agora. Você que está na sua casa, se você puder ficar em pé aonde você está, eu quero te dizer, esta é a hora de você dizer com esta atitude: eu estou me pondo em pé não porque eu não creio, mas porque eu creio que Deus está fazendo. Eu quero profetizar que todo espírito de medo começa a ser destronado. O temor nos aproxima, o temor nos coloca na face, presença de Deus. O medo nos faz se esconder, mas a palavra profética está dizendo que o Espírito que age em nós, a palavra que se move em nós, está dizendo: esta peleja já não é mais minha, já não é mais sua, o Senhor está pelejando por nós. Sabe, queridos, qual foi a sensação de Josafá e de todo o reino? É quando eles olharam de cima daquele vale, eles olharam e viram um mar de gente, todos mortos, sem eles terem levantado uma espada sequer, sem ter eles lutado fisicamente sequer com um homem. O Senhor dizimou a todos. Eles lutaram e guerrearam entre si, se mataram entre si, e o povo de Deus estava debaixo de uma palavra. Esta palavra está sobre a tua casa. Esta palavra está sobre a tua família. Esta palavra está sobre o teu lar. Esta palavra está sobre Lages. Esta palavra está sobre as cidades que estão sendo vizinhas. Esta palavra está no estado de Santa Catarina. Esta palavra de vida está sobre o governo do estado de Santa Catarina, sobre os estados do Brasil, sobre a nação brasileira. Nós estamos declarando que este tempo de medo, de pânico, de pavor será substituído pela voz profética do Senhor que se levanta nos quatro cantos deste globo terrestre. Eu profetizo em nome de Jesus. É tempo de profetizarmos vida. É tempo de nós bradarmos, dizer: assim diz o Senhor. Não tenham medo e nem desanimem, porque esta batalha, esta luta não é sua. Esta peleja é do Senhor dos exércitos. Esta luta é de Deus. Esta batalha é de Deus. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre tudo que está ligado a você, sobre todas as causas, sobre todos os medos. A palavra profética, ela entra com vida, ela entra com poder e com autoridade agora, dissipando as trevas, dissipando a angústia, dissipando o vírus do coronavírus, dissipando agora a doença que está no pulmão, toda a debilidade, Senhor, toda a atrofia, toda respiração, toda área pulmonar, Senhor, que está condenada, em nome de Jesus. Senhor, entra, Senhor, na UTI dos hospitais dessa cidade que estão lotadas, Senhor, os leitos estão ali, Senhor, de pessoas que já não têm mais domínio sobre a vida deles, mas eu quero dizer, Senhor, envia o teu anjo poderoso, faz um milagre acontecer, Senhor, em todos estes lugares, restaura, cura, liberta, meu Deus, coloca a tua mão sobre o teu povo, coloca a tua mão, Senhor, desperta essa geração, Pai. Nós oramos nesta hora. Guarda cada casa, cada família, cada, Senhor, sacerdote, cada mãe, cada filho. Senhor, desperta-os, ó Deus, para que eles coloquem sua vida, Senhor, as suas orações, sua esperança em Ti, Pai. Nós oramos, nós cremos, nós declaramos, Espírito Santo de Deus, Senhor, que esta voz ecoe por todos os lugares, dentro e fora desta casa de oração. Deus, toca os teus sacerdotes, Senhor. Restaura os teus profetas, Pai. Deus querido, que
nós possamos ver uma igreja se levantando com poder, graça e autoridade. Senhor, nós cremos em nome de Jesus, e assim nós profetizamos para a glória, para o louvor da tua presença, do teu nome, hoje e sempre. Que a igreja diga amém, amém e amém, Jesus.